Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre cirrose hepática, tá? A cirrose, ela é uma doença difusa do fígado que altera as funções das suas células e dos sistemas de canais biliares e sanguíneos, causando morte das células do fígado e fibrose do fígado. O que que acontece, pessoas? O fígado, ele é um órgão muito importante, né? Ele é um órgão muito importante porque ele é responsável pela metabolização de substâncias do sangue, ou seja, substâncias são passadas por ele através do sangue e ele metaboliza essas substâncias, ou seja, ele capta essas substâncias e ele armazena nessa bolsinha aqui embaixo, né, chamada de vesícula biliar. Então, eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês, mais ou menos uma das funções que o fígado tem, que é uma das principais, assim, uma das principais características, né? Vou mostrar para vocês como que funciona, por exemplo. Aqui a gente tem a corrente sanguínea. Vamos dizer que aqui na corrente sanguínea tem as hemácias, tem as gorduras, tem, tem os remédios, tenha o álcool, vamos dizer que essa pessoa ingere bebida alcoólica. Então, vamos dizer que isso aqui é uma corrente sanguínea, isso aqui é um vaso sanguíneo. E dentro desse vaso nós temos as hemácias, nós temos gordura, que essa pessoa gosta de comer muita gordura, nós temos bebida alcoólica, álcool, que essa pessoa gosta de ingerir álcool. Nós temos também medicações, que além de tudo, a pessoa ela gosta de beber muito, gosta de comer bastante gordura e gosta também de tomar muita medicação, principalmente medicações para dor, medicação para dor de cabeça, dor no corpo. Então vamos dizer que essa pessoa ela tome bastante medicações, bastante gordura e bastante álcool. O fígado, ele tem muito vaso sanguíneo, vasos de grosso calibre, né? Que é conhecida, a gente conhecida como veia porta. Então, são vasos sanguíneos de grosso calibre. Então, esse vaso sanguíneo de grosso calibre, né? E as outras ramificações, arteríolas, né? Veias e capilares, todos eles vão passar pelo fígado. Vocês já viram fígado? O fígado ele é muito vascularizado, né? Vocês já viram a quantidade de sangue que um fígado tem? Então, o nome disso é vascularização. Então, o fígado ele é muito vascularizado. Então, a quantidade de sangue que passa pelo fígado é muito grande. E o fígado ele metaboliza as coisas que estão dentro da corrente sanguínea. Ele pega as coisas que estão dentro da corrente sanguínea, transformam ela, armazenam dentro desta bolsinha chamada vesícula biliar e a partir desse armazenamento essas coisas serão excretadas pelo intestino. Serão excretadas para o intestino e do intestino elas vão seguir caminho ou para serem excretadas na forma de fezes ou para serem reabsorvidas pelo sangue e serem excretadas na forma de urina. Então, o que que acontece, né? Voltando então, vamos dizer que a gente tem um indivíduo que ele gosta de ingerir bastante álcool, gosta de comer bastante gordura e gosta de tomar bastante medicação, né? O fígado, como ele é muito vascularizado, ele vai metabolizar tudo isso. Ele vai metabolizar esse remédio, ele vai metabolizar esse álcool. E olha que o álcool, ele é secativo, tá? O álcool, ele resseca os órgãos. O álcool, ele tem o poder de secar os órgãos, tá bom? Então, o álcool, ele vai secar, essa gordura vai ser metabolizada pelo fígado, os remédios vão ser metabolizados pelo fígado, essa gordura também. E tudo isso metabolizado, ele vai ser aqui armazenado junto com a formação da bile, formando aquelas pedrinhas que eu havia falado para vocês, né?
E essas susceptivas pedrinhas, né, que é a colilitíase, elas vão formar, essas suscetivas pedrinhas, elas vão formar lesões no fígado. Só que essas lesões, elas elas formam cicatrizes. E essas cicatrizes são chamadas de cirrose, são chamadas de fibrose. Tá vendo? Olha, fibrose do fígado. Então, o que que vai ocorrendo? O fígado, ele vai ficando um fígado muito lesionado. O fígado, quando ele é muito lesionado, o fígado, quando ele é muito machucado, ele vai formando cicatrizes, ele vai ficando fibrosado de tanto processo inflamatório que ele vai sofrendo. Então, ele vai formando fibrose, ele vai ficando duro. Ele vai ficando duro por excesso de medicação. Ele vai ficando duro por excesso de cachaça. Ele vai ficando duro por excesso de gordura. Então, aquele paciente que toma muita medicação, ele tende a ter cirrose. Aquele paciente que toma muita cachaça com gordura pode vir a ter cirrose, tá? Então, a questão de quando falarmos assim, o paciente teve cirrose, não necessariamente ele é alcoólatra para ter cirrose, tá? As causas de cirrose, a gente vai estar dando uma olhada aqui. As causas de cirrose não necessariamente seja só o alcoolismo. A gente tem outras causas de cirrose. Então, pessoas que fazem uso, pessoas que têm neoplásicas, então pessoas que têm neoplasia, pessoas que fazem uso, né, contínuo de medicações, pessoas que fazem muito consumo de gordura, gordura mesmo, alto teor de gordura, né, que tem problemas de gordura no fígado, que a gente fala, né? E susceptivas hepatites, pessoas que têm hepatite, uma hepatite atrás da outra. Pessoas que têm doença autoimune, lúpus, né? Lúpus que leva a susceptivas hepatites. São pessoas também que podem vir a ter cirrose, tá bom? Então, a cirrose não necessariamente significa que a pessoa é alcoólatra, tá? O alcoolismo ele está ligado à cirrose? Sim, o alcoolismo ele leva à cirrose, mas não necessariamente é o único fator causante de uma cirrose, tá? Então, a gente vai ver aqui as causas da cirrose. Ó, as hepatites crônicas, né? Pelo vírus da hepatite B e C. Então, pessoas que têm hepatite crônica. O que que vem a ser hepatite, né? Tudo que termina com it é inflamação. Então, pessoas que tiveram o vírus da hepatite B ou da hepatite C e que têm uma hepatite crônica, que é um processo inflamatório crônico do fígado, o fígado vive inflamado, sempre o fígado está inflamado, a pessoa sempre está reclamando de dor no fígado, sempre está com aquela vontade de vomitar. A pessoa come alguma coisa, eu estou passando mal do fígado, que vontade de vomitar, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal. Essa pessoa que tem essa hepatite, que tem essa disfunção de estar com sempre esse processo inflamatório do fígado, ela tende a fazer lesões fibrosadas no fígado, que é característico da cirrose. A cirrose, ela é esse processo cicatricional, essa morte celular, né? Esse endurecimento do fígado, tá? O fígado ele vai ficando duro, ele vai ficando fibrosado, tá? E uma vez fibrosado, as células não têm como se regenerar. Ocorre a necessidade de se ter um transplante de fígado o mais rápido possível. Então, hoje, eles estão se fazendo transplantes de fígado com maior facilidade, tá?
O alcoolismo é um dos fatores também. Lembrando que eu havia falado com vocês, o álcool ele é secativo, tá? O álcool ele resseca, ele seca os órgãos. Por isso que quando uma pessoa acorda de ressaca, ela acorda com muita dor de cabeça, né? Ela acorda com o olho seco, ela acorda com a boca seca, a pessoa acorda com a cabeça com dor de cabeça, cabeça seca, boca seca, olho seco. Por quê? Porque o álcool ele é secativo, tá? Então o álcool resseca os órgãos internos. Se a pessoa começar a fazer o uso constante, principalmente de bebidas com alto teor alcoólico, como a cachaça, por exemplo, que tem alto teor alcoólico, ela tende um fator de risco muito grande aí de evoluir para uma cirrose, porque o álcool ele vai ressecar o fígado da pessoa, sim, tá bom? Ressecar mesmo, ressecando o fígado da pessoa pelo fato de o álcool ele entrar na corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, o fígado, como ele é muito vascularizado, o álcool vai passar por ele, vai secar esse órgão e vai deixar esse órgão fibrosado, tá? Hepatites por medicamentos. Então, pessoas que fazem susceptíveis usos de medicação, né? Seja por problemas de neoplasia, né? Por causa da dor do câncer, por problemas de dores, né? Dores, uso de corticoides, por problemas de doenças autoimunes, tá? Hepatite autoimune, no caso de lúpus, né? Doenças autoimunes, né? A lúpus, por exemplo, ela é uma doença autoimune que pode atacar o fígado e inflamar o fígado, levando a uma cirrose, né? Esteatohepatite não alcoólica, que é a esteatose, né? Que é a hepatite por gordura, que é umas que está acontecendo muito agora. Hepatite por gordura, tem que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que falam, né? Assim, ah, eu vou usar óleo de coco porque não faz mal. Aí abusa do óleo de coco, toma não sei quantas cápsulas de óleo de coco, não sei quantas cápsulas de óleo de não sei o quê. E aí não adianta nada, faz dieta quando vai ver esses óleos todos eles causam gordura no fígado. Não deixam de ser óleo, entendeu? Doenças genéticas, hemocromatose, que ela causa depósito de ferro no fígado. São doenças genéticas, tá? E doença de Wilson também, que causa depósito de ferro no fígado. São doenças genéticas, né? Se vocês quiserem depois dar uma aprofundadinha, dar uma estudadinha sobre essas doenças que são mais raras. As causas mais comuns para cirrose são as hepatites mesmo, as doenças autoimunes e principalmente a utilização do álcool concomitante com gordura e medicações, tá, pessoas? Aqui a gente tem algumas figuras ilustrativas, né, de pacientes com hepatite, tá? Hepatite com cirrose, né? Esse caso aqui é um caso de um, de um senhor de 50 anos que foi diagnosticado com cirrose, ele teve que fazer transplante e o caso dele foi diagnosticado por usos de cápsulas de chá verde. Ele começou a fazer uso contínuo de cápsulas de chá verde que levou à cirrose hepática, tá? Então, muito cuidado com esses negócios de dieta, de cápsulas de chá, porque como são medicações, como são cápsulas, isso aí podem trazer problemas de fígado, tá bom? Essa moça, essa mulher também, ela teve problema de fígado grave, tá? E o fígado, os problemas de fígado, né? Normalmente o fígado ele para de funcionar. Vou mostrar aqui por que que a pessoa fica amarela. Então, quero que vocês entendam por que que a pessoa fica amarela. Vou explicar aqui para vocês.
O que que acontece? As nossas hemácias, elas duram em torno de 120 dias somente. Então, as nossas hemácias duram 120 dias. Por que que elas duram só 120 dias? Porque elas são anucleadas, elas não têm núcleo, tá bom? Para poder carregar o oxigênio aqui dentro, elas duram só 120 dias. Quando elas morrem, elas liberam uma substância chamada bilirrubina. Essa substância que elas liberam na corrente sanguínea quando elas morrem, ela é de cor amarelo esverdeada. Então, quando as hemácias morrem, elas liberam aqui na corrente sanguínea uma substância amarela esverdeada chamada bilirrubina. Bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai ser absorvida pelo fígado. Quando ela é absorvida pelo fígado, ela vai ser armazenada no formato de bile. Então, as hemácias mortas serão, né, aqui metabolizadas pelo fígado e armazenadas no formato de bile. Armazenada no formato de bile, essas hemácias mortas, né, essa bile vai ser encaminhada para o intestino sai pelas fezes, ou são absorvidas pelos rins e sai pela urina. Por isso que as nossas fezes têm a coloração escura. Só que o que que acontece, pessoas? Quando a pessoa está com problema de fígado, o fígado não funciona. Então, vamos imaginar que o fígado não está funcionando. As hemácias morrem, a bilirrubina, que é uma substância amarelo esverdeada, ela vai ser liberada na corrente sanguínea, porém o fígado não está funcionando. Então, o fígado ele não vai absorver essa bilirrubina. Então, essa bilirrubina de cor amarelo esverdeado, que deveria sair nas fezes, no formato de bile, vai ficar na corrente sanguínea. Então, o que que acontece quando a pessoa ela tem hepatite, ela tem problemas de fígado? O sangue fica com excesso de bilirrubina. Ocorre um processo chamado hiperbilirrubinemia, que é um aumento de bilirrubina no sangue. O sangue fica com excesso de bilirrubina, que é uma substância de cor amarela esverdeada, advinda da morte das hemácias, porque o fígado não está funcionando. Consequentemente, as fezes dessa pessoa vai sair clara. Por quê? Porque o que dava coloração a ela era a bile. Já que o fígado não está processando essa bile, advindo da morte das hemácias, então as fezes sairão claras. Então pense comigo novamente. As hemácias morrem, o fígado metaboliza essa bilirrubina advinda da morte das hemácias no formato de bile, lança no intestino e sai dando coloração às fezes. No caso das hepatites e da cirrose, o fígado não funciona. As hemácias morrem, é liberada a substância chamada bilirrubina advinda da morte das hemácias. Como o fígado não está funcionando, as fezes sairão claras, pois não haverá a bile para dar essa coloração às fezes. Esse excesso de bilirrubina no sangue, que é esse amarelo esverdeado, ele vai sair em excesso onde? Nos rins. Por isso, a urina da pessoa que tem problema de fígado sai numa coloração cor de Coca-Cola, sai numa coloração muito escura, tá bom? Então, aqui, ó, o paciente fica com excesso de bilirrubina no sangue. Esse amarelão vem porque ele não consegue com que saia nas fezes as excretas que era para sair do sangue. Ou seja,
As hemácias morrem, mas não saem pelas fezes. As hemácias morrem e ficam no sangue, sendo que elas deveriam morrer, ser metabolizadas pelo fígado e saírem pelas fezes. Tá bom? O que que uma pessoa sente? Enjoo, se sente mal, vontade de vomitar, ela passa mal, se sente enjoada, tá bom? E aqui vem, ó, quais são os sintomas? A doença se desenvolve lentamente, tá? Mas uma das principais coisas é a fraqueza, é o cansaço. A pessoa começa a perder peso, tem alterações de sono, dores abdominais, ascite. Ascite é esse abdômen globoso, duro. Sente vontade de vomitar, náusea, tá? Ascite e desnutrição. Ascite e desnutrição é um dos piores quadros que tem, tá? Ele já é um quadro avançado de cirrose. Então, um dos começos, o início de uma cirrose é a fraqueza e o cansaço, aquela vontade de, né, aquela sensação de mal-estar, vontade de vomitar. Bom, depois vem perda de peso, alterações de sono, esse amarelão do olho. O tratamento, pessoas, ele é para tentar, o tratamento é tentar tratar o que está levando à cirrose. Porque, como eu falei com vocês, a cirrose, ela não é uma doença em si. A cirrose, uma, ela é normalmente, ela é derivada de uma doença. Porque a cirrose, ela é uma má cicatrização do fígado. A cirrose, ela é uma destruição das células do fígado. A cirrose é como se fosse as células do fígado ficando duras. Agora, o que está levando essas células do fígado a estarem duras? Por que que essas células estão ficando duras? É uma hepatite? Então vamos curar essa hepatite. Através de quê? De medicações, né? Quais medicações? Medicações que curem essa hepatite, medicações para anti-inflamatória, relacionadas a... Essa hepatite está sendo ocasionada por causa de quê? É álcool, então se retira-se o álcool. É por causa de gordura? Retira-se a gordura. É por causa de medicação? Retira-se excesso de medicação, né? Vê qual tipo, que medicação está fazendo isso. Qual tipo de medicação que está fazendo isso? Então, o médico ele vai ter que entrar, ele vai ter que verificar o paciente como um todo, de uma forma holística, vai ter que verificar o paciente como um todo e tentar sanar, tentar tratar o que está levando o paciente a vir a ter uma fibrose, o que está levando o paciente a ter um dano de fígado real, o que está levando esse paciente a ter uma destruição das células do fígado dele, entendeu? Para isso, o que que acontece? Não sei se vocês viram como que fica o abdômen do paciente, tá vendo? Ele fica um abdômen totalmente distendido. É, essa distensão, ela causa também uma hipertensão nas veias abdominais, principalmente nas veias do fígado, né, na veia porta. Então, eles vão trabalhar com uma dieta hipossódica e diurética, porque causa edema também, tá? Aqui, ó, se vocês observarem, problemas de fígado causa muito edema também, tá? Então, eles vão trabalhar com dieta hipossódica e diurético. Por quê? Porque além do edema,
Eles também podem trabalhar com laxantes para poder tentar eliminar as toxinas, tá bom? Mas o tratamento principal é tentar tratar o que está levando à destruição das células do fígado, tá bom? Eles também podem entrar com antibióticos, tá? Para poder tentar avaliar se a causa aí está sendo algum tipo de bactéria, em algum tipo de peritonite, algum processo inflamatório, né, por ação bacteriana da região do peritônio, tá? Em alguns pacientes, pode ocorrer encefalopatia hepática, que por conta do fígado não estar funcionando, o paciente começa a ter problemas mentais. Ele começa a sofrer de agressividade mental, de demência mental, entendeu? Por causa das toxinas não conseguirem sair. Porque, como eu falei com vocês, o fígado, ele é responsável para metabolizar as coisas. Ele metaboliza e aí ele é responsável por metabolizar e excretar, né? Pela forma de bile. Se não consegue excretar, isso começa a virar tóxico, começa a ficar tóxico. E aí talvez a necessidade de se fazer uma diálise, uma hemodiálise, para tentar eliminar essas toxinas. Ou a utilização de laxantes para tentar fazer a eliminação dessas toxinas pelas fezes, tá? Então pode ser feito também hemodiálise ou a eliminação através de laxantes, tá? Aqui a gente tem como que o paciente fica, olha, ele começa a ficar agressivo, porque o fígado dele não está funcionando. Então ele começa a entrar em demência, né, em encefalopatia hepática, tá bom? Pode ser feito paracentese em casos de ascite, que é retirada de líquido, em casos de peritonite, porque todo o processo inflamatório. Por que que o abdômen do paciente fica assim? Vocês sabem que o fígado, ele é localizado no abdômen, né? Todo o processo inflamatório abdominal, ele gera produção de líquido. Todo processo inflamatório, tá, pessoas, ele tende à produção de líquidos, seja produção de muco. Vocês já ouviram falar em água do joelho? A água no joelho dá por quando o joelho inflama. Por que que dá, por exemplo, por que que quando uma pessoa ela fica resfriada, ela solta bastante secreção pelo nariz? Porque a gente produz muito muco quando está inflamado. Por que que dá água no pulmão, né, quando a pessoa está com pneumonia? Então, assim, toda vez que a gente tem um órgão inflamado, ele tende a produzir muito líquido. E quando tem casos de peritonite, que é processo inflamatório ali dentro dessa cavidade peritoneal, principalmente em um órgão que é o fígado, vai ocorrer um acúmulo de água lá dentro. Pelo processo inflamatório do peritônio. O peritônio é essa cavidade que a gente tem aqui dentro. E esse processo inflamatório dessa cavidade é chamado peritonite. E esse acúmulo desse líquido aqui dentro, né, a gente chama de ascite, tá? Que a ascite, normalmente, ela é ocasionada por uma peritonite. E aí pode ser feita a paracentese, tá? Que é a retirada de líquido do abdômen através da punção com uma agulha, um catéter e uma seringa. Quais são os cuidados de enfermagem? Em casos graves é feito tratamento, em casos mais graves o tratamento é feito transplante, tá, pessoas? Oferecer refeições pequenas com pouquíssimas calorias, tá? Muito pouca proteína também. Por quê? Por causa de intoxicação, evitar ao máximo intoxicar esse paciente, tá?
Realizar balanço hídrico, porque esse paciente ele vai estar tomando diurético até para tentar diminuir a ascite abdominal dele. Então, vai ser feita a realização de balanço hídrico, verificar a quantidade de líquido que entra e a quantidade de líquido que sai, para ver se esse paciente está perdendo líquido, tanto abdominal quanto corpóreo. E para isso a gente vai precisar pesar também, porque através do peso a gente sabe se ele está perdendo, né, líquido. Vamos medir a circunferência abdominal. Então, essa circunferência a gente vai medir porque é importante a gente saber se ele está perdendo essa circunferência abdominal, porque se ele está tomando diurético, se ele estiver fazendo paracentese, é importante essa circunferência estar sendo perdida, tá? Nós teremos que observar as evacuações, a cor. Então, normalmente, quem tem problema de hepatites ou tem problemas de cirrose, as fezes elas saem de cor clara e a consistência pode estar se apresentando talvez diarreicas, se estiverem afetando o pâncreas. Então, normalmente pode ocorrer de problemas de fígado afetarem problemas pancreáticos. Então, a gente tem que observar. Se as fezes começarem a se apresentar com consistências moles, é porque está afetando o pâncreas também, tá bom? Então, a gente tem que observar aí como que está a consistência dessas fezes. A coloração, as cores, se a cor tiver muito clara, mais ou menos clara, meio para acinzentada, é preocupante. O ideal é sempre estar com uma coloração mais escura, né? Quanto à consistência, a consistência, se tiver saindo mole, é preocupante, porque pode estar dando problemas de pâncreas, tá bom? Então é sempre bom a gente anotar. E a quantidade, o paciente ele tem que evacuar, tá? Então é importante a gente saber a quantidade, porque ele tem que evacuar. O paciente não pode ficar sem evacuar, porque ele tem que liberar essas toxinas que se encontram dentro dele, tá bom? Agora, quanto à consistência, a gente também tem que ver se ele está tomando laxante, né? Porque se ele estiver com dieta laxativa ou a utilização de laxante, o próprio laxante ou a dieta laxativa pode também estar dando interferência na consistência da fezes e não o problema ser relacionado ao pâncreas, tá bom? Vai ser feita a administração de diuréticos. Os diuréticos, normalmente, eles são administrados pela manhã, para que o paciente não tenha necessidade de ficar indo ao banheiro à noite, tá bom? É administrado potássio e suplementos proteicos, porque os diuréticos faz muita perda de potássio, né? E o potássio ele é muito importante para contração e relaxamento muscular, principalmente cardíaco. E tudo se prescrito, tá, pessoas? E é muito importante também a gente está vendo a quantidade de potássio por conta de cãibras, porque se esses pacientes com problemas de fígado, principalmente cirrose, tiverem intoxicados, estiverem fazendo hemodiálise, na hemodiálise, que é aquela filtração mecânica do sangue através de uma máquina, eles perdem muito potássio para a máquina. Então, eles sofrem muito de cãibra. Então, é muito importante a gente estar verificando se o paciente não está sentindo cãibra, tá? E verificar se tem potássio prescrito para ele, tá? Porque a falta de potássio que pode estar dando cãibra neles, por causa da hemodiálise, tá bom? E é isso, pessoas. A gente termina a cirrose hepática por aqui, tá? É, eu vou ver se eu consigo um videozinho para fazer uma complementação da aula com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? E é isso. Bons estudos.